um assunto que vai ser pauta na Câmara dos Deputados nos próximos meses, que é a mudança no tamanho das bancadas da casa. O Supremo Tribunal Federal deu até o dia 30 de junho para que os deputados debatam a reestruturação das cadeiras da Câmara com base no censo de 2022, e esse debate pode, inclusive, aumentar o número de deputados eleitos já em 2026 para assumirem a legislatura em 27. Lu, vamos entender aqui quais são essas possibilidades, quais são essas propostas. Então, Dani, como você falou, esse foi um debate que foi ordenado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação do governo do Pará. Então, a Câmara dos Deputados tem até o final de junho para rediscutir aí o tamanho das bancadas estaduais. E a tendência é que faça isso quanto antes, especialmente com a volta do ritmo habitual de atividades agora, depois do fim dessa pausa pelo feriado de Carnaval. Na Câmara dos Deputados, esse debate ele é dividido em duas linhas. Há uma ala que defende a redistribuição de cadeiras entre as 513 já existentes, as que existem hoje, ou seja, sem a criação de novas vagas. Isso, Dani, faria com que alguns estados perdessem cadeiras, ou seja, tivessem uma representação menor do que a que é hoje, e outros ganhassem. A gente tem aqui a lista dos estados que podem perder vagas. Rio de Janeiro pode perder 4, sair de 46 para 42 deputados federais. Rio Grande do Sul perder 2 e para 29. Piauí também perder 2 e para 8 deputados. Paraíba também 2 ir para 10. Bahia também 2, ficar com 37 deputados federais. Pernambuco perde 1 e fica com 24. E Alagoas também perde 1 e fica com 8 deputados federais. Já a lista dos estados que ganhariam vagas, eles seriam... Os estados que perderiam vagas, perderiam no total 14 vagas. E essas 14 vagas seriam, então, redistribuídas para outros 7 estados que ganhariam. São eles Santa Catarina, que teria mais 4 vagas, passaria de 16 para 20 deputados federais. Amazonas, de 2 deputados para... ganharia mais 2, passaria de 8 para 10. Pará ganharia mais 4, ficaria com 21 deputados. Ceará, mais 1 vaga, ficaria com 23. Goiás passaria de 17 para 18, ou seja, ganhando mais 1 vaga. Minas Gerais também ganharia 1 vaga, passaria de 53 para 54. E Mato Grosso ganharia mais 1 também, passaria de 8 para 9 vagas. E tem também uma outra tese, Dani, defendida inclusive pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que é a criação de mais 14 vagas, ou seja, para que nenhum estado perca vaga. Ele defende, inclusive, isso, diz que não quer prejudicar estados que ganhariam vaga, mas também não quer prejudicar os que perderiam. Ele não acha adequado diminuir a representação estadual na Câmara dos Deputados, que é tida como a Casa do Povo, Dani. A gente tem, acho que é importante a gente mostrar aqui para o nosso espectador, né, explicar um pouco dessa dinâmica, porque essas vagas são distribuídas de acordo com a população de cada estado. Então, é por isso também que vem agora essa necessidade, essa urgência de ser feita essa reforma, de ser feita essa redistribuição, porque houve um novo censo e essa configuração que se tem hoje, né, como a gente... falou na reunião, né, Lu, ela está aí desde 93, ou seja, tem 31, vai fazer 32 anos que temos aí 32 anos na verdade já, né, que temos aí uma configuração de 513 deputados, né, distribuídos ali pelos estados e pelo Distrito Federal de acordo com suas populações respectivas, mas que hoje a realidade desses lugares é diferente, né, a gente tem, por exemplo, migrações entre estados, mudanças, enfim, aumento da população mesmo, e quando essa configuração foi feita, né, ela foi determinada, o Brasil tinha cerca de 140 milhões, né, Lu, de habitantes, e agora com o censo de 2022 a gente tem aí quase mais de 200, né, milhões de habitantes. Então, essa mudança, ela parte do princípio de uma reconfiguração populacional mesmo, que reconfigura, então, que tem que encontrar essa regra de representatividade que no momento, então, entende-se, né, que não está muito equilibrada.
Exatamente. Como que é feita a distribuição das cadeiras hoje da Câmara dos Deputados? Ela é pela população de cada estado, diferente do Senado. O Senado também tem representantes em cada estado, dos 26 estados mais Distrito Federal, mas cada um deles tem 3 vagas definidas e fixas. Já a Câmara dos Deputados depende aí da representação populacional de cada estado. Por exemplo, alguns estados têm 8 cadeiras na Câmara. É o menor número, são eles Acre, Amazonas, Tocantins, e o que tem mais cadeiras é São Paulo, que chega a 70. Ou seja, essa diferença habitacional realmente influencia. E como você falou, Dani, o número de cadeiras que existem hoje na Câmara dos Deputados, de 513, ele não é atualizado desde 1993. Naquela época, eram 146,9 milhões de habitantes no país. E o censo 2022, feito pelo IBGE, atualizou esse número para 203,1 milhões de habitantes. Então, assim, um crescimento muito considerável da população brasileira. E o argumento do Supremo Tribunal Federal é justamente esse, de que o país precisa ser adequadamente representado na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. E tem um detalhe, Dani, que nessa ordem do Supremo Tribunal Federal fica explícito que se a Câmara não fizer essa redistribuição até 30 de junho, que foi o prazo dado aí pela Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral vai poder conduzir essa remodelação até outubro deste ano. E essa mudança de configuração, ela vai ser válida já para os deputados que assumirem em 2027, ou seja, os que forem eleitos já nas eleições do ano que vem. Por isso, a pressa em tratar esse debate que deve ser feito aí ao longo dos próximos meses, até junho, os próximos meses bem perto, né, que Sim. a gente diz. 3 meses, né? É um pouco mais de 3 meses. A gente tem aqui que essas propostas, né? Essa negociação com o STF, com os próprios deputados, envolve uma série de questões que tem a ver, inclusive, com gasto público, né? Elevar o número de cadeiras, elevaria um gasto ali com o pagamento de salários, de, enfim, assistências ali de viagem, enfim, de auxílios, né? Que todos os deputados recebem para fazer seu trabalho. Então, mas existe ali uma proposta que o próprio Hugo Mota tenta, né, negociar com o STF para que esse aumento de cadeiras seja feito sem que haja aumento de custo, sem que haja sem que pese, né, ao orçamento público a criação de mais cadeiras, colocando mais representantes na Câmara dos Deputados. Exatamente, e a ala que defende a redistribuição sem a criação de novas cadeiras argumenta justamente isso. O custo para manter um deputado federal já é alto para o país e é custeado com recursos públicos, com dinheiro de imposto da população. Então, essa proposta que tramita está na Comissão de Constituição e Justiça para manter as 513 cadeiras, mas fazendo essa redistribuição, foi apresentada pelo deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina. E já o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele defende a criação dessas 14 novas vagas, mas ele argumenta que ele admite que vai ser preciso fazer cortar as despesas da Câmara dos Deputados para que esse aumento que vai ser feito na teoria de Hugo Mota sem prejudicar estados que poderiam perder vagas, não gerem mais despesas públicas, o que não é a intenção da Câmara dos Deputados e inclusive desse grupo, dessa ala que defende a redistribuição sem novas vagas, Dani. E a gente lembra que se isso passar, né, a gente tem, assim, qualquer proposta que passar, ela precisa ser aprovada, precisa estar em vigor até outubro, né, porque leis eleitorais, né, uma eleição segue leis eleitorais de, no mínimo, 1 ano de idade, assim, então ela precisa estar em vigor há pelo menos 1 ano para ela ser válida na eleição de 2026. Então existe essa expectativa de que isso seja realmente feito ou pela Câmara ou pelo TSE, caso a Câmara não entre num consenso. Então é muito bem provável que já na próxima eleição, né, a gente já tenha uma alteração nessa configuração, seja uma redistribuição de cadeiras com estados perdendo e estados ganhando, seja com um acréscimo de cadeiras para que não haja essa perda de representatividade em alguns estados, mesmo que eles tenham, a população tenha diminuído, né? Mesmo que tenha essa questão dessa conta da população estar de acordo com uma perda, considerando a regra atual.